Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, voltei aqui, sei que estou um pouco atrasado com vocês, tá? Mas eu estava realmente trabalhando, fazendo as pesquisas aí de atualidades para vocês, fazendo um levantamento, também separando as aulas que eu deveria gravar para vocês e os textos também que acabaram sendo enviados, tá? Então, no total vocês vão receber cerca de 68 textos. E eu acabei de mandar para o Marrocos agora uma listagem que tem cerca de 170 atualidades, tá? Então, essas atualidades, ou elas foram trabalhadas em aulas, né, nessas aulas gravadas, ou elas foram trabalhadas nos textos, ou, em alguns casos, não foram trabalhadas. Então, quando vocês receberem os 170 tópicos, vocês vão perceber que tem ali 3 cores que eu usei: a cor azul, a cor verde e a cor preta, né, para designar aquilo que foi trabalhado em aula, aquilo que foi trabalhado em texto e aquilo que não foi trabalhado, tá? Obviamente que é só a minoria que não foi trabalhada. Eu espero sinceramente que com esses 170 temas listados aí, a gente consiga atingir algumas questões aí do concurso de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aí. Eu tenho os textos enviados, né, de número 48 a número 60, foram 12 textos que eu enviei de uma vez. Eu tentei manter algumas questões relacionadas às manchetes, dos quais as atualidades que eu peguei. Então, a gente tem uma questão aí, né? Texto 48, astronautas voltam à Terra após missão de 160 dias no espaço. Eu já havia mandado para vocês alguns textos relacionados ao lançamento de satélite brasileiro também, né? Aquele satélite totalmente brasileiro. Tem várias questões relacionadas ao espaço, sobre a China também ter lançado uma parte do seu satélite, do seu módulo espacial, né, da sua base espacial. Então, essas questões tecnológicas e que nos remetem às questões do espaço aí, sempre são assuntos bastante recorrentes aí nos nossos temas de atualidades, tá? Outras questões que aparecem muito são as questões ambientais, principalmente o tipo de postura que o governo federal tem adotado, né, em relação às questões do desmatamento, em questão geral mesmo, como posicionamento nas cúpulas do clima, ou seja, de cunho ambiental. Tá? Então, nós vimos isso também várias vezes. A questão da tecnologia 5G, então, o leilão que vai ser feito aí para abocanhar a introdução dessa tecnologia 5G. E vocês sabem também que a gente tem já na China a introdução do 6G. A questão da crise hídrica, que eu acho que agora, com toda essa chuva que a gente está tendo, eu acredito que a gente não tenha mais problemas, pelo menos em relação à crise hídrica, né? Nós temos aí fatos muito graves relacionados aos temporais que vêm sendo provocados, né? Pirassununga foi uma das cidades muito atingidas aí, e entre outras também. A construção da Ferrogrão, então a Ferrogrão é chamada a nova rota da soja, tá? Ela vai ligar ali o estado do Mato Grosso ao estado do Pará. Então, montei um texto para vocês precisarem uma olhada. A questão da Mayra Pinheiro, defensora aí da hidroxicloroquina, tá? A Mayra Pinheiro, para quem não sabe, foi aquela que foi vazado um áudio dela, vazado algumas informações de como ela havia treinado as suas respostas para a CPI da Covid, né? A questão do posicionamento do governo federal em relação à China, isso sempre é algo que é muito claro nesse governo, né? De um posicionamento contrário à China, inclusive de realizar acusações aí que, obviamente, não se tem prova, né? Ou pelo menos se tem, não foram apresentadas. Ainda questões de licenciamento ambiental, que flexibiliza, né? Essas questões de proteção do meio ambiente, o massacre da favela do Jacarezinho, né? Então, eu até optei por colocar isso em texto, para não abordar isso em aula, que é uma questão muito triste, né, do que acontece e da forma com que acontece
no Brasil a punição entre pessoas pobres e ricas, né? A gente sabe que existe uma diferença muito grande. Que bom seria se todos tivessem a mesma justiça, né? Se não fosse 2 pesos, 2 medidas aí. A questão dos garimpeiros, que sempre são conflituosos com a população indígena. A questão da Arábia Saudita relacionada à suspensão da compra de carne de aves do Brasil. Então, essas notícias todas aí já são do mês de maio, né? A questão do Maduro, ditador aí da Venezuela, né? Fazendo mais umas de seus processos ditatoriais. E a morte do Paulo Mendes da Rocha, o arquiteto que fez da cidade um museu, tá? Então, esses foram os textos que eu trouxe para vocês relacionados ao mês de maio. E daí, eu quis colocar algumas questões relacionadas para a aula da gente, para a gente poder discutir rapidinho. E a primeira notícia é essa do Biden, né? O Biden que sempre aparece em todas as notícias. Eu até coloquei uma questão do simulado de vocês sobre, né? Os Estados Unidos, na verdade, da invasão do Capitólio. E justamente para que vocês pudessem errar ali e fossem pesquisar depois. Ou acertar, né? Obviamente. Mas a gente tem a questão do Biden, né? Que é o presidente dos Estados Unidos, que tenta regulamentar a questão das criptomoedas. Então, vamos lembrar que essas criptomoedas, elas não são regularizadas ainda, tá? Não se consegue ter, na verdade, uma noção de como essa transação pode acontecer, mas começa-se já a tentar taxá-las, óbvio, né? Como qualquer governo esperto aí, vai pedir para que o Bitcoin seja taxado, tá? Então, o preço do Bitcoin atualmente não é muito diferente de quando o Biden foi empossado, presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro deste ano. Na ocasião, o Bitcoin era negociado em cerca de 30 mil dólares. Ele vai bater um recorde esse ano de 60. Ele chega a 60 mil dólares, tá? Mas já esteve perto do dobro em meados de abril, quando bateu um recorde aí de 63 mil dólares. Beleza? Então, a primeira notícia para vocês de hoje é a tentativa do governo dos Estados Unidos, né, de fazer com que esses bitcoins, essas criptomoedas, elas passem a ser declaradas, tá? Na sequência, tem um texto aí só para poder dizer um pouquinho, né, como que essas transações elas poderiam ser feitas em relação à Receita Federal do país, que é uma tentativa aí de fazer com que diminua-se a evasão fiscal, tá? Então, depois, se você quiser, você fica à vontade aí para você pausar e dar uma olhada nesse texto, tá bom? Outra notícia sobre o Biden. O Biden ele se torna aí o estadista das vacinas, né? Então, ele tem mais de 1 bilhão de vacinas já produzidas. Eu coloquei uma observação ali do lado, mas não ficou muito certinho. E ele já começou a exportar, inclusive, essas vacinas, tá? Ele começou a fazer doações também. Então, são vacinas da Pfizer também, da BioNTech, né? Da Moderna, da Johnson Johnson. Então, você tem aí uma quantidade muito grande de vacinas. Essas vacinas estão sobrando, tá? A gente também tem nos Estados Unidos um movimento anti-vacina muito grande. Muitas pessoas ainda nos Estados Unidos não se vacinaram, tá? Apesar dos Estados Unidos ter surpreendido muito em relação ao programa de vacinação deles. Conseguiram vacinar grande parte da população já, por isso que o uso da máscara foi, inclusive, suspenso, né? Apesar de ter voltado depois com a variante Delta. Mas acho que é interessante a gente sempre ver esse posicionamento dos Estados Unidos aí, né? Que é a maior economia do mundo, que é o país que tem a maior interferência hegemônica no mundo, né? E também com a participação que ele está tendo na gestão dessa pandemia, principalmente na administração do Biden, que difere muito da administração do Trump, tá? Aí uma questão muito importante sobre a suspensão de patentes das vacinas, né? Vamos lembrar que a gente teve aqui no Brasil o José Serra, senador José Serra, né? Que ele, quando foi ministro da Saúde, ele teve uma participação muito importante na quebra de patentes de remédios para esses países pobres, tá? Então, é uma participação muito importante.
obviamente, e a gente tem aí os Estados Unidos apoiando a suspensão das patentes das vacinas, tá? Lembro vocês que o governo brasileiro ele foi contrário, não se sabe por quê, né? Porque para a gente que não tem dinheiro, obviamente, iria facilitar bastante, tá? Então, existe uma proposta aí, a qual os Estados Unidos apoia, né, justamente para que se quebre a patente dessas vacinas, tá? Uma questão muito triste será o impacto dessa pandemia na questão escolar. Então, já existem alguns estudos dizendo que a Covid deverá causar 4 anos de retrocesso escolar. Na verdade, eu acredito que seja até muito mais, né? Eu não estou falando apenas dessas pessoas que acabaram ficando sem aula, ou tendo que pegar atividades na escola, ou tendo as escolas, as suas aulas híbridas, né? Online, seja do jeito que for, mas principalmente na questão da evasão, né? Muitas pessoas acabaram abandonando a escola e acabaram não retornando mais, tá? Então, isso obviamente compromete aí muito um país que tem um dos piores indicadores educacionais do mundo, né? Os nossos rankings de PISA, que é um exame que avalia aí essa questão educacional no mundo, coloca o Brasil atrás de nações africanas, tá? E eu comparo as nações africanas porque a gente sabe de todos os problemas que acomete o continente, tá? Então, leitura regrediu, escrita também, mães e alunos falam de retrocesso na aprendizagem, identificado em pesquisa, sem contar nas sequelas emocionais, tá? Desses isolamentos sociais todos, né? Então, obviamente, afetou muito essas crianças, assim. A gente já conversa hoje com alguns psicólogos que falam que estão, inclusive, se especializando para poder atender essa, essa geração da pandemia, tá? Bom, aí temos aí algo que voltou no noticiário, que foi a Guerra Árabe-Israelense. Vamos tentar colocar aqui um pouquinho para vocês, rapidamente, o que acontece. Eu gosto muito desse tema. Esse daqui é o Estado de Israel, né? O Estado de Israel que foi criado em 1947, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi reconhecido pela ONU em 1948. A capital de Israel é Tel Aviv, e a cidade de Jerusalém é tida como uma cidade internacional, tá? Então, a cidade internacional ela é berço das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, né? Que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, tá? E a gente sabe que existe uma briga muito grande entre os palestinos, que são árabes, tá? E os israelenses, que são judeus. Bom, onde que os palestinos ocupam? Olha, os palestinos eles ocupam esse território aqui, conhecido como Cisjordânia, tá? E também a região da faixa de Gaza. Olha, a faixa de Gaza, e eles são administrados por grupos diferentes, tá? A faixa de Gaza, ela é administrada pelo Hamas, que é aquele grupo mais radical, que ataca Israel a todo momento, e que Israel também revida e mata milhares de civis, aquela história toda. Agora, a Cisjordânia, ela é gerenciada pela Al-Fatah, que já é um outro partido político, criado na década de 50, inclusive mais antigo, e um pouco mais moderado no diálogo com Israel, tá? Vocês vão voltar a ver depois na notícia de junho sobre a mudança do governo de Israel, porque o Benjamin Netanyahu, o chamado de Bibi, Benjamin Netanyahu, Bibi mesmo, tá? Ele deixa o poder, depois de acho que de 15, 16 anos. Então, o que acontece aqui, tá? Então, você tem o Estado de Israel, tá? Que é essa parte roxa, e você tem o Estado que a gente chama da Palestina. A Palestina ela não é reconhecida como um Estado, na verdade, mas são as regiões em que os palestinos ocupam. O que os israelenses eles têm feito? Os israelenses eles têm invadido esse território. E esse território, eles basicamente pertencem aos palestinos. Então, os israelenses eles vêm construindo campos, tá? Eles vêm construindo, não é campos a palavra, eu esqueci agora, tá? Eles vêm construindo várias casas, assentamentos, tá? Eles vêm construindo assentamentos, e esses assentamentos, eles são ilegais, de acordo com os acordos de Oslo, assinados lá em 1993, tá? Então, esse território deveria ser um território de palestinos, mas os israelenses, eles também estão ocupando essa região.
Então, você pode ver aqui nesse mapa, eu tenho a cidade de Jerusalém, né, que é uma cidade sagrada para todas as religiões, né? Temos a Jerusalém Ocidental e temos a Jerusalém Oriental. Então, você pode perceber a população palestina e um bairro chamado bairro de Sheikh Jarrah. Esse bairro de Sheikh Jarrah, ele é um bairro que vai simbolizar, né, a causa palestina. Por quê? Porque começa a ter um avanço muito grande desses assentamentos israelenses invadindo ali, tá? Então, Sheikh Jarrah, a disputa judicial que causou ondas de violência em Jerusalém, tá certo? Então, tem aí um texto para vocês darem uma olhadinha. Bom, ainda falando sobre Palestina, nós temos a questão do Macron, presidente francês, ele proibiu as manifestações pró-palestinas na França, tá? Isso é uma coisa muito complicada, porque a Palestina é algo que precisa realmente de ajuda, a Palestina é algo que precisa realmente ter a visão do mundo, né? Para o que acontece ali, para que se faça, na verdade, um olhar mais humano sobre as pessoas, principalmente sobre os civis, né, que estão sendo mortos naquela região. Tá? Então, você tem aí uma notícia que eu acho bastante importante, que é Macron proíbe manifestações pró-palestinas. Tá? Bom, vindo para a América do Sul, temos a questão da Colômbia. Eu já disse para vocês numa atualidade anterior que alguns caças russos que faziam testes ali na Venezuela, né? A Rússia tem uma proximidade muito grande com a Venezuela, até porque a Rússia adora apoiar esses regimes ditatoriais. E alguns caças russos passaram pelo território colombiano, né? Nós já trabalhamos isso já na aula anterior. E aí eu estou trazendo para vocês uma questão da Colômbia, vive situação de convulsão social, e isso é decorrente da reforma tributária que tenta se implantar na Colômbia. Tá? A gente sabe também que aqui no Brasil estão tentando fazer uma reforma tributária. A gente imagina que, não, ninguém imagina, né? Que seja para melhor, na verdade. Mas, inclusive, na semana passada, o presidente da Colômbia, nós estamos falando em outubro, né? Estou gravando essa aula para vocês hoje, acho que hoje é domingo, 24 de outubro, acho que é 24 de outubro. E o presidente, na semana passada, Ivan Duque, que é o presidente colombiano, ele esteve no Brasil, se encontrando aí com o presidente Bolsonaro, tá? Mas não cai nada disso para vocês. Mas é importante que vocês se atentem nessa questão da Colômbia, também tentar fazer uma reforma tributária, tá? Eu tentei deixar aí para vocês como é que seria taxado, como é que seria tributado, né? Essas riquezas dessas populações aí, beleza? Bom, ainda sobre a América do Sul, o Chile, né? O Chile que está fazendo um marco na sua história, ele está escrevendo uma nova constituinte, então acredita-se que com essa constituinte eles vão enterrar todo o legado do ditador Pinochet que foi ditador do Chile na década de 70, né? Uma das ditaduras mais violentas aí da América do Sul. E com essa nova constituinte, eles acreditam que eles vai ser uma das constituições mais igualitárias do mundo, tá? Então, a nova constituinte do Chile deverá contar com igual número de homens e mulheres em sua composição, assim como terá participação de lideranças indígenas do país. Então, a gente acredita que ela seja uma constituição muito democrática, muito igualitária, inclusive do ponto de vista aí de gênero, tá? A questão da Espanha pede compromissos ambientais ao Brasil, né? Pede que o Brasil assuma seus compromissos. A gente sabe que a União Europeia e o Mercosul, eles têm um acordo aí que foi concluído em 2019. Esse acordo demorou mais de 20 anos de negociação e ele envolve a União Europeia e o Mercosul. E esse acordo ele só não vai para frente em decorrência da postura ambiental que o governo vem adotando aí nos seus anos de administração, tá? Então, isso já é um recado já de vários líderes do mundo. A União Europeia já mandou, já cobrou, os Estados Unidos, o Biden também,
já cobrou, inclusive o Biden comentou sobre essa política ambiental brasileira durante a sua própria campanha eleitoral, tá? Então, a questão é bem complicada, tá? O Brasil precisa aí aprumar as suas questões relacionadas às queimadas, ao combate ao desmatamento, né? Para que consiga cumprir esses protocolos ambientais. A gente não pode negar que o mundo hoje todo discute as questões das mudanças climáticas, então o rumo que eles tomam é um rumo completamente diferente, tá? Essa questão aí, uma questão seríssima. A União Europeia aprova sanções contra a Belarus. Belarus, para quem não sabe, é a antiga Bielorrússia. A Belarus, ela é um país do leste europeu, né, que antigamente pertencia à União Soviética, e o presidente, o ditador, né, da Belarus é o Lukashenko, o nome dele aparece ali. Esse Lukashenko é muito louco, tá? Ele mandou interceptar um avião da Ryanair que estava indo para a Lituânia, acho que ele havia saído da Ucrânia, se eu não me engano, eu tenho um trajeto aqui. Não, ele tinha saído de Atenas, é isso mesmo, ele tinha saído de Atenas, atravessou ali a Ucrânia. Quando ele estava cortando o território da Belarus, o Lukashenko mandou interceptar esse avião. É um avião comercial, normal, né? Falando que tinha ameaça de bomba, alguma coisa assim, terrorismo e tal, interceptou esse avião. E, na verdade, o que tinha nesse avião era um jornalista, acho que eu não tenho o nome dele, não sei se eu tenho o nome dele aqui. A prisão dos jornalistas tem Roman Protasevich, não tenho certeza como é que se pronuncia isso, tá? E esse jornalista, ele havia feito críticas ao ditador da Belarus. E daí o cara mandou interceptar o avião, né? Prendeu esse cara e depois botou esse cara para falar com a imprensa, sabe? O cara apareceu duro, assim, sorrindo, falando e tal. Mas, na verdade, o cara deve ter apanhado e não foi pouco, né? Bom, em relação à Índia, a Índia se tornou o novo epicentro da pandemia, tá? Então, a Índia, ela teve, sim, uma questão muito louca. Até mais ou menos dezembro de 2020, ela conseguiu controlar bastante a sua pandemia. E depois de dezembro de 2020, ela liberou o país para uma festa religiosa. E isso fez com que as variantes explodissem no país, os casos ultrapassaram 100, 200 mil casos por dia, tá? Esse gráfico aí é um gráfico do mês de maio, que mostra a Índia aí com o maior casos, né, número de casos por dia. O Brasil, infelizmente, muito atrás, né? Estados Unidos também. Os Estados Unidos também adotou uma política muito negacionista no começo. E a Índia resultou daí numa situação muito triste, em que os corpos acabaram sendo queimados em terrenos baldios, tá? É claro que a gente sabe que tem muita subnotificação em relação ao número total de mortes. Hoje eu acho que a Índia deve estar com uns 400, 500 mil mortos também. É pequeno o número para a população da Índia, né? A população da Índia é a segunda maior população do mundo. Ela é uma população de 1 bilhão 350 milhões de habitantes. Na verdade, ela já está próxima de ultrapassar a China, era para ter ultrapassado a China já, mas eu acredito que não foram feitos levantamentos estatísticos ainda sobre isso, até mesmo por conta da pandemia. Temos aí a reunião do G7. Então, esse G7, ele é um grupo que envolve Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Itália, tá? Então eu esqueci mais um, Japão. Então são 7 países que são grandes economias mundiais. Não dá para falar que são as 7 maiores economias do mundo, porque a China é a segunda maior economia do mundo e não está no G7, tá? Antigamente a gente falava do G7 mais a Rússia, então falávamos G8, mas a Rússia acabou sendo excluída do G8 por conta do caso da Crimeia, um assunto que eu também já discuti com vocês, tá? Então nós tivemos a reunião aí do G7 com a participação do Biden e a última participação da Angela Merkel, porque a Angela Merkel já vai cair fora, já cai fora como primeira-ministra da Alemanha, né? Ela ficou 16 anos no poder e ela decidiu não concorrer mais, quis aí se aposentar, tá? Então, quem que é o G7?
O G7, ele é o grupo aí de grandes economias, países muito industrializados, foi criado na década de 70, tá? E daí eu coloquei para vocês aqui, no primeiro bloco, quem são os países que fazem parte do G7 e seus respectivos PIBs, tá? E do lado eu coloquei que também tiveram alguns países que foram convidados dessa cúpula, que foi a Índia, Coreia do Sul, Austrália e África do Sul, tá? Então, também foram convidados para participar desse grupo do G7, né? A África do Sul também é um país emergente, a Índia é um país emergente, né? A Coreia do Sul já é um país com IDH muito bom, e a Austrália, então, nem se fala. Tá bom? Bom, então, ó, isso foi para discutir com vocês algumas atualidades aí do mês de maio, que estão cheios de novidades. Agora eu vou gravar já a do mês de junho para vocês, tá bom? Ó, um grande abraço, fiquem bem, tchau, tchau.